Todas as crianças americanas devem estudar a Constituição, mas não a nossa, e sim a do Brasil. Estas foram as palavras do apresentador de TV Bill Maher durante seu programa Real Time with Bill Maher. Simplesmente, esse cara enxergou o óbvio, pessoal, que a nossa Constituição, mesmo aos trancos e barrancos, está funcionando muito melhor do que a deles. Os Estados Unidos participaram de um experimento muito claro com o Brasil, onde enfrentamos a mesma situação. E quando se trata de democracia, nós nos mostramos superiores. Em 2020, Donald Trump perdeu as eleições. Então ele embarcou numa campanha de mentiras contra a votação para convencer seus apoiadores de que a eleição foi fraudada. O que resultou no cerco da capital de Washington em 6 de janeiro e culminou na invasão do Capitólio. 2 anos depois, no dia 8 de janeiro de 2023, Jair Asmodeu Bolsonaro, que nos Estados Unidos é conhecido como Trump dos trópicos, repetiu a mesma tentativa golpista depois da derrota para o Nine. E daí, milhares de cabeças de gado atacaram a capital brasileira, com a conivência da PM do Distrito Federal. Não podemos esquecer. O Ministério Público do Distrito Federal está apurando a atuação da polícia durante os ataques em Brasília. Vídeos de policiais gravando os ataques, conversando com manifestantes e sem uma ação efetiva circularam nas redes sociais. Entre os dados que o MP busca dos policiais são a quantidade de agentes envolvidos, quais estratégias foram usadas para a contenção dos manifestantes e também as medidas preventivas tomadas. O importante é que ambos os ataques falharam. Mas é aqui que vemos a diferença entre uma democracia forte e uma democracia que está pendurada por um fio, que é a democracia norte-americana, onde não se puniu quase ninguém nos últimos 4 anos. Ao contrário do Brasil. Isso muito graças a um homão da porra. E um bom coadjuvante, importantíssimo também. E este fato não é reconhecido somente pelos democratas brasileiros. Podem dar uma pesquisada sobre um artigo que o New York Times fez, traçando um paralelo entre como a justiça de Israel foi solapada pelos fascistas, enquanto que aqui essa gentalha tentou, mas não conseguiu, graças a um homem que se impôs. E o nome dele é Alexandre o Grande, Alexandre de Moraes. Depois do 8 de janeiro, a maior parte da nação se virou contra os conspiradores. E a justiça já fez do Bolsonaro um pária. Sim, o Bozo foi banido de disputar qualquer eleição. Sendo assim, o nosso país se uniu em torno de um líder já há muito conhecido, que sempre andou de braços dados com líderes parlamentares da esquerda e da direita. No Brasil, as eleições são supervisionadas por um tribunal eleitoral especial. Os TREs, que são os tribunais regionais eleitorais, um para cada estado, e temos também o Tribunal Superior Eleitoral, o terror dos bolsonarentos. E pasmem, nos Estados Unidos não existem esses tribunais. E o outro problema é que os caras levam 2 meses para contarem seus votos, já que eles não fizeram uma adaptação do modelo que vigorou quando eles conquistaram a independência, lá em 1776. E isso dá tempo suficiente para os perdedores tramarem e bagunçarem o resultado das eleições. Já no Brasil, o voto popular sempre vence. Todos vão às urnas eletrônicas no mesmo dia e o resultado sai à noite. No Brasil, contestar falsamente as urnas eletrônicas tem um limite, mas no Tio Sam, não. Hoje, existem 172 negacionistas no Congresso americano, mas os republicanos expulsaram somente um cara. E, ironicamente,
Esse sujeito é brasileiro, o George Santos, que aqui na minha cidade de Niterói era conhecido como Kitara Ravache. Por fim, o incrível mesmo é assistir o Trump concorrendo a mais uma eleição. Gente, tem áudio dele pressionando autoridades a encontrarem votos para ele na Geórgia, a fim de reverter o resultado das urnas. Nesse telefonema fica muito explícito quando Trump pede para o secretário de Estado da Geórgia achar 11.780 votos, o suficiente para vencer Joe Biden. I just want to find 11,780 votes. Raffensperger resiste e informa que os dados de Trump sobre fraudes são incorretos. O republicano adverte que o secretário poderia enfrentar um grande risco se não cumprir com a solicitação. Enquanto que aqui, o Jair está inelegível por 8 anos e aguardando a cadeia já. E a loucura maior nisso tudo é que o Doritos de Nova York está prestes a ganhar essa eleição. Se liga nesse dado. Para 60% dos americanos, a economia vai mal. Só que quando eles são perguntados pela sua própria situação financeira, aí eles dizem que estão bem. Sabe o que é isso? Isso é o poder que a extrema-direita conseguiu desenvolver através de ferramentas como as correntes de grupos de Zap Zap. Mas o Xandão tá ligado na zorra toda.